Alô, amigos ligados na rede EBSAT TV, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like maroto no vídeo e ative o sininho das notificações. Estamos chegando com notícias do Campeonato Brasileiro, o resultado e os próximos jogos do final de semana. Também vamos falar da Copa do Brasil, os confrontos das oitavas de final e também notícias do Flamengo. Então vamos aqui para os resultados do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada. Internacional 2, Flamengo 1, CSA 1, Palmeiras 1, Corinthians 1, Chapecoense 0, Cruzeiro 1, Ceará 0, Avaí 1, Grêmio 1, Goiás 1, São Paulo 2, Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 2, Fortaleza 2, Atlético Paranaense 1, Santos 2, Fluminense 1, Botafogo 3, Bahia 2. A terceira rodada terá início neste sábado, com Vasco da Gama e Corinthians às 19 horas, seguido de Palmeiras e Internacional às 19 horas, e Ceará e Atlético Mineiro às 21 horas. Já no domingo teremos Chapecoense e Atlético Paranaense às 11 horas da manhã, São Paulo e Flamengo às 16 horas, Botafogo e Fortaleza às 16 horas, CSA e Santos, domingo às 16 horas, Cruzeiro e Goiás, também domingo às 16 horas, Grêmio e Fluminense, domingo às 19 horas, Bahia e Avaí, para fechar a rodada, também às 19 horas. Vamos ver como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro, já com a segunda rodada encerrada. Então nós temos o São Paulo em primeiro com 6 pontos, seguido do Atlético Mineiro com 6, Santos 3, Santos em terceiro com 6, daí já vem o Palmeiras em quarto com 4 pontos, em quinto o Ceará com 3, em sexto o Atlético Paranaense 3, Flamengo em sétimo com 3, Chapecoense em oitavo com 3 pontos, Bahia em nono 3 pontos, em décimo o Corinthians com 3 pontos, em décimo primeiro Goiás com 3, em 12º, Botafogo com 3, em 13º, Internacional com 3 pontos, em 14º, Cruzeiro com 3, em 15º, Fortaleza com 3. E com 1 ponto, em 16º, o Grêmio com 1 ponto, em 17º, o Avaí com 1 ponto e CSA em 18º com 1 ponto. Já na vice-lanterna e na lanterna temos o Fluminense com 0 pontos e o Vasco da Gama. Vamos ver a Copa do Brasil. Copa do Brasil, vamos ver os confrontos e mandos de campo das oitavas de final. Cruzeiro encara o Fluminense, Atlético medirá forças com o Santos. Então nós temos o Paysandu com o Internacional, Palmeiras e Sampaio Correia, Flamengo e Corinthians, Atlético Paranaense e Fortaleza, Santos e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense, Grêmio e Juventude ou Vila Nova, Bahia e São Paulo. Cruzeiro decidirá a classificação em casa. Atlético fará a segunda partida como visitante. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, sorteou nesta quinta-feira, em sua sede, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético enfrentará o Santos e reviverá duelo ocorrido da edição de 2010. Já o Cruzeiro medirá forças com o Fluminense. Os dois clubes já estiveram frente a frente em 2006 pelo torneio. Na cerimônia, a CBF também sorteou os mandos de campo. O Cruzeiro começará o duelo com o Flu no Rio de Janeiro e terá a vantagem de decidir em casa no Mineirão, em Belo Horizonte. Por sua vez, o Galo fará o primeiro jogo com o Santos na capital mineira. A segunda partida será no Pacaembu, em São Paulo, ou na Vila Belmiro, em Santos. A grande surpresa ficou por conta do encontro entre Flamengo e Corinthians, já nas oitavas de final. Os cariocas terão a vantagem de fazer a segunda partida no Rio de Janeiro. Os jogos de ida, o primeiro jogo serão nos dias 15, 22 e 29 de maio. Os confrontos de volta serão em 22 e 29 de maio e 5 de junho. A CBF ainda anunciará as datas de cada confronto. Ainda não está definido. As oitavas de final marcam as estreias de 11 equipes na Copa do Brasil. São os 8 clubes classificados à Copa Libertadores, que são Flamengo, Cruzeiro, Atlético, São Paulo, Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense e Palmeiras.
mais o Fortaleza, atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Sampaio Corrêa, vencedor da Copa do Nordeste, e Paysandu, ganhador da Copa Verde. Esses clubes se juntam aos 5 clubes que passaram pelas 4 primeiras fases da competição. 4 deles já são conhecidos: Corinthians, Santos, Bahia e Fluminense. O quinto e último será definido na partida entre Vila Nova e Juventude, na próxima terça-feira em Goiânia, pela rodada de volta. Na ida em Caxias do Sul, houve um empate por 0-0. Com a parada para a disputa da Copa América, as quartas do Brasil serão realizadas apenas em julho, no dia 10 e 17. Duelos das oitavas de final: Paysandu do Pará Internacional, Flamengo e Corinthians, Santos e Atlético Mineiro, Grêmio, Juventude ou Vila Nova, Palmeiras e Sampaio Corrêa, Atlético Paranaense e Fortaleza, Cruzeiro e Fluminense, Bahia e São Paulo. Os mineiros, dono do recorde de títulos da Copa do Brasil e atual bicampeão consecutivo de 2017 e 2018, o Cruzeiro almeja o 7º troféu do torneio. Já o Atlético, vencedor em 2014, sonha com a 2ª taça. E quanto ao VAR, o VAR, árbitro de vídeo, será utilizado já a partir das oitavas de final da Copa do Brasil. Na edição do ano passado, ele foi implantado nas quartas de final e seguiu até a decisão. E o prêmio milionário, caso o ganhador da Copa do Brasil de 2019, na competição desde a primeira fase, o valor acumulado em premiação e cota de participação será de 70 milhões. Se o campeão tiver entrado diretamente nas oitavas de final, encherá os cofres com 67,2 milhões de reais. Então, na primeira fase, já é o valor de 525 mil mais 925 mil, que dá em torno de 1,05 milhões. Na segunda fase, 1,25 milhões. Na terceira fase, vai para 1,45 milhões. Na quarta fase, 1,9 milhões. Oitavas de final, 2,5 milhões. Quartas de final, 3,15 milhões. Semifinais, 6,7 milhões. Vice-campeão, 21 milhões. E campeão, 52 milhões de reais. Agora vamos para as notícias aqui do Flamengo. O comentarista detona a nota e vê Flamengo perto de novo vexame. Não pode ser sério. Rubro-negro tem desafio complicado pela Libertadores. A nota oficial do Flamengo, que cita o sucesso no Carioca e na Florida Cup, virou motivo de piada nas redes sociais e foi criticada pela imprensa esportiva. O comentarista da ESPN Brasil, Mauro César Pereira, falou o argumento utilizado pela diretoria para engrandecer o torneio disputado nos Estados Unidos. Difícil acreditar que possa ser séria. Citam um torneio de pré-temporada nos Estados Unidos no qual Eric De Jong escalou a Ajax com apenas um titular da equipe que hoje brilha na Liga dos Campeões, que é o David Neres, afirmou. O comentarista ainda alertou que o Flamengo tem um desafio difícil pela Libertadores, em que a equipe, caso seja derrotada para o Peñarol, pode novamente ser eliminada na primeira fase da competição. A diretoria do Flamengo já deveria ter aprendido que nem toda a imprensa é cordata e amiga, e que ainda existem em atividades jornalistas, não confundir com ex-jogadores que empunham microfones, que fazem trabalho isento. E nem é necessário acrescentar a nota que o jogo Peñarol e Flamengo pode repetir São Lourenço e Flamengo de 2017. O torcedor parece ciente disso. E com um time muito mais forte, opinou. Eu também, como torcedor, eu digo que esse jogo vai repetir, né? O mesmo filme de todos os anos. Flamengo eliminado da Libertadores da América. Esse é o filme que nós estamos vendo diretamente, né? E esse filme certamente vai se repetir esse ano. Então vamos ver aqui, né, que o César defende trabalho, elogia Abel e diz: aqui é Flamengo, vai ter pressão, cobrança, isso é bom. Em entrevista coletiva, goleiro vê clima como natural e lembra títulos carioca e vitórias recentes. O Flamengo se reapresentou na tarde desta sexta-feira no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para a viagem casada
São Paulo, Montevidéu, onde enfrentam São Paulo e Peñarol dentro dos próximos 5 dias. Mas o assunto mais comentado da entrevista coletiva de César foi a pressão, tanto sobre o elenco quanto em cima de Abel Braga, que balançou no cargo após a derrota para o Inter no Beira-Rio. Então aqui diz que o técnico continuará no comando do rubro-negro pelo menos até o jogo no Uruguai, que decide a vida do clube na Libertadores. Depois será desclassificado e ele sairá. Então aqui é Flamengo, vai ter pressão, cobrança e isso é bom. É o que eu quero e que todos querem, trabalhar em um grande clube e ter essa responsabilidade. É um privilégio, mas precisamos estar tranquilos para conseguir os resultados positivos. Muitas vezes vem um clima exagerado de fora, mas aqui dentro, sinceramente, não vejo dessa forma. Todos sabem da responsabilidade. Entendemos o desafio, que é grande, existe uma cobrança interna entre nós, mas com a consciência da responsabilidade que temos na Libertadores, disse o goleiro. Então vamos ver aqui os trechos da coletiva, né? Pressão sobre o Abel. Temos um comandante experiente com um currículo fantástico e vitorioso. O Abel nos ajudou muito a conquistar o Carioca. Temos um respeito muito grande por ele. Se realmente a diretoria tem pensado ou não na demissão, isso não cabe a nós jogadores. Quanto à avaliação do trabalho, acredito que estamos satisfeitos com o trabalho que vem sendo feito. Tenho certeza que nossa entrega nos treinos e jogos tem sido a melhor. Plenamente satisfeitos, não estamos, temos errado coisas que não podemos errar, principalmente na Libertadores, que é decidida em detalhes. Os erros têm custado caro, não ficamos satisfeitos ou acomodados. A melhor forma de corrigir é trabalhando, sem apontar culpados. Temos que ver nossos erros e corrigi-los, como um time, como uma equipe. Clima para próximos jogos. A gente vem de boas vitórias, somos campeões cariocas, mas no Flamengo as cobranças são muito grandes. A gente se cobra também. Perdemos para o Inter, mas poderíamos ter saído com um resultado melhor. Tomamos gols que poderiam ser evitados. Sabemos da nossa responsabilidade, sabemos o que podemos render. Internamente não ficamos satisfeitos, mas o Inter é uma grande equipe, teve muito mérito. Temos mais um jogo do Brasileiro contra o São Paulo. Vamos tentar alcançar essa vitória, que é importante. Vamos sem dúvida brigar por esses 3 pontos. E lógico, depois temos um grande jogo na Libertadores, buscar essa classificação que é o nosso objetivo principal. Então tem a nota oficial do Flamengo. Com relação à nota, é uma decisão da diretoria e das pessoas que trabalharam para emiti-la. Todos em prol do Flamengo, para que tenham o melhor ambiente possível. Troca de treinador atrapalha? Infelizmente essa troca precoce de treinador acontece muito, mas prefiro deixar esse assunto para depois. Prefiro pensar em vencer esses 2 jogos que temos pela frente. Time reserva contra o São Paulo. É uma oportunidade, todo atleta vê como uma chance de defender o Flamengo. Quem jogar vai fazer o melhor para alcançar o resultado positivo. Quando a equipe B foi solicitada, foi muito bem e deu seu melhor. Se o Flamengo entrar com a equipe B contra o São Paulo, vai perder. E se colocar o time titular lá em Montevidéu, perde igual. Então serão 2 derrotas e o Abel daí vai ser demitido. Então esse já é o filme que vai ser repetido entre vários anos. O que nós vemos do técnico Abel Braga é que ele já está chegando ao mesmo nível de Zé Ricardo, de Barbieri, desses técnicos que passaram. Ele não tem esquema de jogo e sempre faz a mesma mudança. Ele sempre tira Arrascaeta e coloca Diego. Então, quando um técnico chega, né, nessa situação, é porque ele não tem mais como modificar a equipe, ou os jogadores já estão se escalando, né? Então, eu acho que o Flamengo passou da hora de trocar de treinador. Então, o Flamengo irá perder o jogo contra o São Paulo e vai perder lá em Montevidéu. E não tem outra, né? Porque a diretoria que está agora está copiando a diretoria do Bandeira de Melo, que espera as coisas darem errado para depois fazer a mudança. Mas é isso aí, galera. Estamos indo aí, quero agradecer a todos aí pela audiência, um forte abraço a todos e até a próxima.